E aí galera, eu estou fazendo este vídeo para mostrar um presente que eu ganhei do meu amigo Ricardo Leite, né, que agora está vivendo em São Paulo e que está bem aqui, ó. É um livro, o livro que ele escreveu sobre a Estrada de Ferro Madeira Mamoré, intitulado 1912, Vitória na Selva, né? Então, gente, Ricardo Leite, eu conheci ele, eu me lembro muito bem, foi na época em que a Estrada de Ferro Madeira Mamoré estava completando 100 anos de conclusão, né, o seu primeiro centenário. E o Ricardo Leite me encontrou pelas redes sociais, ele viu algumas publicações que eu havia feito sobre a Estrada de Ferro, afinal, confesso que no YouTube eu sou um pouco bairrista, então ele me encontrou ali e entrou em contato e tal, e daí a gente começou a conversar. E foi quando ele me apresentou o projeto, a pretensão dele, junto com outras pessoas, de tornar a Estrada de Ferro Madeira Mamoré um patrimônio da humanidade. Claro, haviam apenas algumas primeiras tratativas e todo um trabalho pela frente, a começar pela coleta de assinaturas. Inclusive, eu encontrei aqui uma das folhas, né, que estava guardada lá, que não deu de enviar a tempo, em que a gente colhia. Eu lembro que eu ia lá na Praça da Estrada de Ferro pegar assinatura e tudo mais, e a gente estava colhendo essas assinaturas de pessoas, né, interessadas nessa ideia de transformar a Estrada de Ferro Madeira Mamoré em um patrimônio da humanidade, já que ela foi construída graças à força de pessoas de várias regiões do planeta, né? Afinal, durante a construção da ferrovia Madeira Mamoré foram contratados operários de cerca de 50 nacionalidades diferentes. E é isso, ele residiu aqui em Porto Velho, trabalhava em um órgão público federal e agora ele está vivendo em São Paulo, e lá ele concluiu a grande obra dele e me mandou por correio. Fico muito agradecido, né? E vou ler, o livro é extenso, tá? E tem várias fotos históricas, boa parte delas de Dana Merrill, o fotógrafo da Amazônia, uma das principais pessoas que documentaram a construção da Estrada de Ferro Madeira Mamoré de 1907 a 1912, né, que foi o período em que ela foi construída. Junto, o Ricardo Leite também me mandou o livro Júlio Leite, O Chefe Invisível, né, lá de Sergipe, né, de autoria dele, né, fala um pouquinho sobre a história do estado de Sergipe. Vou ler também, muito bacana. Uma moedinha comemorativa de Juscelino Kubitschek e um cartão da época em que a gente se conheceu, ó. Centenário da Estrada de Ferro Madeira Mamoré, e na época em que haviam as tratativas, né, a intenção de transformar esse patrimônio histórico tão importante para Rondônia em um patrimônio da humanidade. Eu lembro que nessa época eu até tive que pedir uma autorização do Detran, inclusive, para eu acompanhar ele junto com o nosso querido Anísio Goraieb, o historiador e professor aqui de Rondônia, também entusiasta da história regional, da Estrada de Ferro, e bastante conhecido aqui em Rondônia. A gente foi lá para Guajará-Mirim, que foi o ponto final da construção da Estrada de Ferro Madeira Mamoré, e onde aconteceram atividades em comemoração dos 100 anos. Então é isso, Ricardo Leite, muito obrigado pelo livro. Eu quero até depois pegar com você o endereço de alguma loja virtual onde outras pessoas que tenham interesse em adquirir o livro e ler e conhecer um pouco mais sobre a história da Madeira Mamoré e da nossa cidade e estado possam ter acesso a isso, né? E aquele negócio que eu sempre falo, é uma obrigação, é um dever da gente rondoniense, porto-velhense, conhecer a nossa história. É lamentável que muitas pessoas que são daqui, nasceram aqui, marginalizem ou menosprezem a história dessa cidade que é tão envolvente e tão impressionante. Afinal, como que se pode imaginar uma construção tão grandiosa? São mais de 300 quilômetros de uma ferrovia em meio a uma floresta isolada no início do século XX. É ou não é uma construção épica, uma grande epopeia? Claro que é, e cuja história de sacrifícios e de desafios é muito impressionante. Né? Gente de mais de 50 nacionalidades, franceses, japoneses, espanhóis, barbadianos, indianos, estiveram aqui em Porto Velho, onde hoje é Porto Velho, construindo essa ferrovia para chegar até Guajará-Mirim.
sofreram por causa de conflitos com índios, animais selvagens, doenças tropicais. O renomado sanitarista Oswaldo Cruz teve que vir lá do Rio de Janeiro aqui para Porto Velho, onde fez o relatório das condições sanitárias do Rio Madeira em 1910, justamente para ajudar os médicos estadunidenses que comandavam o Hospital da Candelária. Então, é muita coisa que a gente tem que conhecer e que nos fascina na história da Estrada de Ferro Madeira Mamoré, que se confunde com a história de Porto Velho, Rondônia e Acre, né? Então é isso. Ricardo, muito obrigado e é isso aí. Vamos que vamos aí promover a história de Rondônia e eu fico muito feliz, cara, por ver que você não é rondoniense, né? Você é um nordestino, tem um sotaque carregado e com certeza você tem um orgulho desse sotaque, né? de nordestino e tal, mas que aprendeu a amar, gostar e defender e difundir a história da nossa querida Estrada de Ferro Madeira Mamoré. Parabéns, obrigado pelo seu carinho e grande abraço. Tchau, tchau.